Você vai aprender no vídeo de hoje 10 estratégias para você ser um bom cultivador de orquídeas. É o vídeo e tema de hoje. Todo mundo deveria de conhecer essas estratégias porque são elas as responsáveis pelas maiores e mais belas florações. Bem-vindo aqui no canal Orquídeas em Ação, meu nome é Fábio Buquili e bora para as dicas de hoje. Para a gente começar a falar dessas 10 dicas que eu separei para vocês, dessa estratégia de cultivo, quer dizer que nem a primeira e talvez a 10ª ou a 8ª não está por escala de importância, porque eu considero que todas as dicas aqui aplicadas, todas devem ser consideradas para que você tenha bom sucesso, tá bom? E para a gente começar, já peço que você não esqueça de deixar o seu like e também deixar a sua inscrição, né? Seja um amigo inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Então vamos começar falando da primeira situação, da primeira estratégia que você deve ter na hora de você montar o seu orquidário, pensar em cultivar orquídeas, que é você escolher a sua coleção. Então anote aí. Escolher a coleção é a coisa mais importante que você vai fazer, porque ela vai ser determinante para a estratégia que nós vamos ter para o restante dos grupos, né, desse cultivo que nós vamos precisar. Então, você precisa avaliar a coleção que você quer ter. Ah, eu gosto mais de catleias, então eu vou cultivar catleias, mas é que eu gosto de catleias, eu também gosto de phalaenopsis, eu quero ter um orquidário, né, que ele seja bem diversificado de orquídeas, também é possível, tá bom? Então você também pode ter, mas é muito importante que você faça essa seleção antes mesmo de você ter esse espaço adequado. Eu sei que muitas pessoas já cultivam orquídeas e tiveram que aprender isso na marra, mas para você que está começando agora, talvez seja um vídeo muito importante, né? Você começar do jeitinho certo, e o jeitinho certo é esse. Primeiro ver aquilo que você mais se identifica. E isso basta você estar nas exposições, fazer pesquisas, né, na internet nos dias de hoje, entra lá no teu computador, faça as tuas buscas, as tuas pesquisas, vá vendo vídeos em canais como o meu e tantos outros que tem aqui pela plataforma do YouTube, e você vai ganhando essa identificação com aquilo que você mais gosta, aquilo que você mais achou bonito. E também, né, dentro dessa classificação do que você gostou e achou bonito, ver também se o seu clima atende às especificações necessárias para o cultivo dessas orquídeas que você selecionou. Isso significa que você vai ter que ver se ela é plantas de clima frio, de repente você mora num clima muito quente, você pode ter algumas dificuldades e vai ter que fazer adequações, talvez bem dispendiosas, para adequar essa orquídea para que ela possa vegetar e florescer no seu espaço. E talvez isso seja bem inconveniente. Portanto, essas pesquisas, elas não só te dão as plantas mais belas que você quer cultivar, assim também como as informações se ela é ou não possível de ser cultivada dentro desse espaço que você está criando. Então a gente adequou as orquídeas, escolheu as plantas que a gente vai ter, a gente vai começar a comprar essas orquídeas, só que nós já vamos começar desde essa primeira plantinha até a segunda, terceira, talvez vire a 100ª da sua coleção, quem sabe a 1000ª, né, depois que você vai cultivando depois de um tempo, mas é importante você já começar a entender que padronizar o substrato para as suas orquídeas é extremamente importante, porque essa estratégia do substrato vai adequar também a uma outra dica dessas estratégias que eu estou passando, que é as regas, né? Quando nós temos um substrato que ele passa a ser uniforme para o nosso cultivo, nós conseguimos depois de um tempo fazer as regas adequadas justamente para esse grupo de plantas que já estão nesses substratos. Então você não vai molhar mais, você não vai molhar menos, você vai acertar a dose dessa rega adequada para esse clima, para esse ambiente, justamente com a escolha do substrato. Então não ignore isso, porque isso é extremamente importante e faz toda a diferença. Dentro desses grupos também, algumas plantas que vão ser melhor ser cultivadas em tronquinho, algumas outras em musgo, 80% deve ser padronizado. Esses 20% vai ser justamente essas plantas que vão sair fora da curva. Então alguma coisinha vai ter que sair fora, mas o importante mesmo é que dentro desse grupo de plantas que você tem, 80% esteja adequado a um único tipo de substrato. Então a terceira grande estratégia é também nós padronizarmos o vaso.
Isso é muito importante, tá, gente? Eu vou mostrar imagens para vocês dos vasos que eu tenho já mais adequado recentemente, né, como vocês estão podendo ver nas imagens. E isso faz o quê? Isso faz com que nós tenhamos o padrão de vaso, o padrão das plantas, né, e também desse substrato. Então as regas, que virão, é a quarta dica que nós vamos dar, ela também se adequa junto a esses vasos. Então se você escolheu, por exemplo, eu quero vasos que sejam cerâmicos, beleza, dê preferência que 80% dos teus vasos, de todos os teus vasos, seja de vaso cerâmica. Se você escolheu plástico, né, vasinhos plástico, que 80% pelo menos seja plantas plantadas no substrato que você já escolheu e também nesse vaso de plástico, tá? Eu quero tudo em tronquinho, então dê pelo menos 80% de preferência para que seja tudo em tronquinho. E agora sim, né, o entendimento dessas 3 primeiras regras, dessa estratégia para ser um bom cultivador. Pessoal, vocês puderam ver, então, eu fazendo a rega nas orquídeas, e o que determina a quantidade de vezes que você vai fazer essa rega é justamente a escolha do substrato que você vai utilizar. Então, se você tiver um substrato que seque mais rápido, por exemplo, como os tronquinhos ou pedras, essa rega ela pode ser todos os dias em algumas regiões, dia sim, dia não. Né? Se você tem mais musgo nessa concentração do seu substrato, na escolha que você fez, você certamente vai ter ali um substrato que vai secar muito mais demoradamente, fazendo com que o seu espaçamento, né, dessas regas também seja um pouco maior. Então não tem como precisar a rega, a quantidade de rega que você vai fazer. Tem como precisar a você que cada escolha que você fizer terá interferência diretamente nesse ponto, tá? Então, sempre a melhor situação é você fazer aquela situação de colocar o dedo dentro do teu vaso, né? Perceber a umidade, você não molha. Se estiver seco, faça a rega. Escolher a sua planta, o seu substrato, o seu vaso e adequar a rega. Com isso, nós entregamos um padrão de cultivo para as nossas orquídeas. As adubações, tá? Então aqui no canal tem diversos tipos de vídeos sobre adubação, caso você tenha dúvida. Inclusive, eu vou deixar um card bem lá no final desse vídeo aqui, onde você só clicar, você vê mais de 12 vídeos meus falando sobre adubos, caso seja a sua dúvida, tá? Mas esse critério do quinto elemento que eu estou colocando aqui para essa estratégia de cultivo é que os adubos farão parte dessa grande estratégia. São eles que serão responsáveis por alimentar a sua planta e deixá-las fortes para que cresçam e até as suas florações. Então essa estratégia vai também depender de você fazer as análises daquilo que você mais gosta. E eu costumo dizer que o adubo, você pode... é que eu gosto mais do adubo X, né? O fulano falou que o adubo Y ele é muito melhor que o X. O fulano lá do outro cultivador falou que o adubo Y é que é o grande adubo. Gente, não é a gente que determina se é bom. A planta. Quem tem que corresponder sempre é a planta. Quando você planta ela naquele substrato, quando você molha demais, molha de menos, e as adubações, tudo isso é um conjunto que a planta vai dizer se ela está gostando ou não. E quando as coisas não estão indo bem, são esses 5 elementos primordiais que eu falei até agora, né, que a gente tem que avaliar. Então a planta, o substrato, o vaso, a quantidade de rega e as adubações. Tudo isso tem que ser avaliado se está nas proporções corretas, se está dando certo, se não, para fazer primeiro essas modificações para que a planta se dê bem, né? Eu vou falar do 6º elemento que fecha esse grande conjunto de estratégia para o sucesso com orquídeas, que é sobre a iluminação. Olha, se você está gostando mesmo desse vídeo, você já deveria de ter deixado o like. Eu não vi seu like aqui ainda, você já deu. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Vou fechar esse primeiro ciclo dessas estratégias com chave de ouro. A floração. Nós estamos em busca de todas essas etapas, a gente quer que finalize com floração. E para isso acontecer, a gente precisa fazer adequações dessas plantas que escolhemos para a iluminação que vamos entregar a ela dentro do orquidário. Na iluminação, pessoal, a única coisa que vocês devem fazer é ficar atentos com cada necessidade, né, de cada planta. Não tem como a gente também falar para você assim, olha, esse sol, quantidade de sol.
São experiências que vocês vão fazendo dentro do orquidário de vocês que vão fazendo com que isso venha melhorando ano a ano, né, dentro desse espaço que você tem e os pontos de iluminação que cada desse ambiente teu proporciona para essas plantas. Bom, já nessa questão de iluminação também, né, mostrando aqui para vocês alguns das minhas orquídeas e assim essa colocação de algumas que estão mais ao alto, outras que estão mais abaixo, vocês estão vendo aí os takes. É muito complicado de posicionar para você dentro desse teu espaço que eu não conheço quais as melhores plantas, melhores locais, né, para você colocar as suas plantas. Então eu não tenho condições de te ajudar sem ver o seu orquidário, mas você pode fazer essa avaliação. Então qual que é a base que você tem que ter? Aonde tem mais luz e esses espaços que você tem dentro do seu orquidário, que tem mais luz, é onde você deve colocar as plantas que têm maior necessidade de iluminação, aquelas mais exigentes em luz. Aí você vai ter dentro desse mesmo espaço, espaços que não são assim tão iluminados. E esses vão servir também para outros grupos de planta, caso inclusive seja da sua vontade, né, ter um orquidário bem variado de gêneros e de espécies. E você pode fazer a utilização, por exemplo, de uma única tela de sombreamento de 50%, por exemplo, né, só fazendo essas adequações de plantas que estarão mais ao alto, com as necessidades de luz mais alta, e descendo essa pirâmide na conformidade dessas necessidades. Sempre tenha em mente aqui o espaço mínimo que a gente tem que ter de altura, né, para que a gente tenha esse orquidário bem, com a iluminação bem difusa, seria aí entre no mínimo 3 metros a 4 metros, seria bem interessante, tá? Então um orquidário que vá de 3 metros mínimo e de uns 6 ao máximo, show de bola, você vai conseguir ter aí uma iluminação bem difusa no momento que você utilizar a sua tela de sombreamento, né, para que ela possa difundir, espalhar essa iluminação para dentro desse seu espaço. Existem situações onde eu entendo que às vezes é necessário, você não tem essa possibilidade nem dos 3 metros. Pode ser feita uma utilização de uma altura menor? Até pode, só que você vai ter que ter uma tela de sombreamento, talvez que tenha que fechar um pouquinho mais, né, esse espaço, talvez você não consiga utilizar uma de 50%. Então a minha recomendação para casos assim é que você utilize uma tela de sombreamento de 70%. Dessa forma você consegue entregar um padrão mais uniforme dentro dessas alturas aí. Então essa vistoria diária também faz parte dessa estratégia que todo mundo deveria de conhecer, porque nós estamos dentro do nosso orquidário prevenindo, antes mesmo que aconteça alguns problemas, você já está vendo ali e fazendo, lógico, essas limpezinhas que vão evitar, né, esses matinhos, essa limpeza que eu falo, esses matinhos que crescem, né, essas ervas daninhas, que às vezes ela mesma acaba sendo vilão por armazenar ali um caramujo, uma lesma, né, entre algumas outras pragas. Então você não deixar isso ali vai ajudar bastante a sua planta a não sofrer com esses ataques de pragas, que são grandes responsáveis por fazer com que a sua planta posteriormente venha a pegar fungos. Uma vez que nós temos as nossas plantas atacadas por pragas, eles geram machucadinho na seiva da planta, né, porque eles começam a chupar a seiva da planta, deixando a orquídea propícia a fungar, tá? Então, fazendo essa revisão diária, você se livra disso também. Vale muito a pena estar andando pelo seu orquidário todo dia. Anote bastante essa 8ª dica que eu vou dar dessa estratégia de cultivo. Recentemente vocês puderam acompanhar no canal o tanto de replantes de orquídeas que eu fiz. Depois de adequar as suas plantas, depois das adubações, iluminação, vistorias diárias, chegará um ponto que você certamente vai se deparar com orquídeas que precisam ser replantadas. Essa dica, eu quero dizer para vocês que quando você fizer um plantio, esse plantio normalmente ele vai durar de 2 a 3 anos no máximo. E eu não recomendo mesmo que você permita passar desse tempo por diversas situações. A primeira delas é que, fazendo a utilização de adubos orgânicos ou de adubos foliares, você vai gerar nos adubos orgânicos um material que vai fazer com que o seu substrato se deteriore mais rápido. Se for adubação inorgânica, aquela conhecida como foliar, você vai gerar sais nesse substrato. E também vai fazer com que essa orquídea comece a sair para fora do vaso e tal. Aquela primeira floração para fora do vaso, você até pode permitir, porque eu considero essa até a melhor floração que a gente tem no nosso orquidário. Qual que é uma orquídea saindo do vaso, né? É isso aqui, ó. Inclusive, no melhor momento para você fazer o replante, ó. Que é quando ela está agulhando, ó.
Olha que perfeição. Mas depois disso, realmente faça o replante e não permita passar desse período, tá? De 2 a 3 anos, para você renovar o substrato, dar a essa planta uma nova condição de vida, adequando o tamanho do vaso para ela. Se você quer deixar entocerar, escolha vaso. Se ela está saindo para fora, coloque ela num vaso que ela tenha 3 dedos no mínimo, para que ela possa crescer, né? Um vaso que ela fique com 3 dedos de folga à sua volta, para que ela possa continuar se desenvolvendo. Então, essa dica é super importante se você não quer ver as suas orquídeas, depois de bem cultivadas, começar a andar para trás, tá bom? Além do que, existe também esse lance do replante. Se você tem 1000 plantas, você vai ter que replantar tudo de uma vez e isso vai dar bastante trabalho. Então, eu aconselho que sempre que uma planta ficou meio fora do... Você já viu que já está ali dando 2 anos, já bateu 2 anos, floresceu, está numa época boa para mexer... Está brotando, faça, não perca tempo, aproveita para fazer a sua planta voltar a viver bem. Bom, a 9ª dica dessa grande estratégia de cultivo é falar também sobre ainda as condições climáticas. Existem regiões do nosso país que é bem quente e outras que são bem frias. Para ambas as situações nós temos que ter cuidado. Quando nós moramos numa situação, estamos dentro de uma localidade onde é bastante quente, nós temos todos os anos a temporada de chuva. Essa temporada chega e sempre há uma preocupação para todos os orquidófilos do que fazer. Eu coloco um plástico, né, para não permitir as minhas orquídeas receberem água da chuva. Aí tem o frio. Eu coloco o plástico para não permitir a geada. Então todas essas questões, elas têm que estar englobadas dentro dessas estratégias de cultivo, porque ela vai fazer parte do seu cultivo. Não tem como a gente deixar de fora. Essas estações chegarão. Então se você mora numa região muito quente, a sua preocupação deve ser em ter espaços arejados. Esse local que você vai cultivar suas orquídeas deve receber bastante ventilação. Ele não pode ser aquela estufa fechada, porque esse calor em excesso, com a umidade gerada através das chuvas dessas épocas, elas vão trazer para você uma coisa muito ruim, que é a proliferação de fungos. Então, quando nós temos a condição de calor e umidade, essa alta intensidade alta, a gente favorece a proliferação de fungos, que já está na sua orquídea. Isso é preciso você saber, independente do substrato que você usa, os fungos já estão na sua orquídea. Ele só vai se manifestar quando a condição ficar a propícia para ele. Então, para você não permitir que isso aconteça, o ideal é que você escolha, mediante esse clima, talvez plantar em pedras, né, onde seque rápido com a água da chuva, não fique água parada ali, né, propiciando depois o sol que vem e gera aquela umidade com calor. É isso que não pode acontecer. Então a ideia, quando você tem essa condição climática de alta intensidade, principalmente quando fala-se de calor, é você escolher um substrato que seque mais rápido. Talvez um tronquinho de madeira seja ideal para você. Talvez as pedras seja ideal para você. E talvez qualquer substrato seja ideal para você se você optar por fechar o orquidário. Essa também é uma opção para que você não permita então que a água da chuva caia lá dentro. Você colocando plásticos translúcidos na parte de cima do seu orquidário, você vai evitar que essa água da chuva entre lá dentro. Contudo, você vai precisar regar, a rega nesse caso fica por sua conta, por sua responsabilidade, e você deve se atentar mais, porque nessas condições onde fechamos o orquidário, nós também deixamos essas plantas para secar mais rápido, tende a secar mais rápido o seu substrato. Isso vai fazer talvez com que você tenha que molhar mais vezes. Então, essas são condições que você pode optar. Já na época de frio, a gente também tem outras condições e elas também vão criar grandes impactos no nosso cultivo, que seria justamente as geadas. Existem grandes regiões pelo Brasil que existem geadas. Fábio, eu não posso ter algumas plantas de clima quente aqui porque faz muito frio. Na verdade, você pode. As adequações climáticas que você vai fazer dentro desse ambiente é que talvez seja bem viável através do dinheiro que você teria que investir para que você tivesse uma climatização dentro desse espaço que valesse a pena cultivar orquídeas de um clima mais quente. Mas isso é tão possível que recentemente eu recebi um amigo canadense aqui, na qual dentro de um apartamento lá no Canadá, ele faz cultivo de catleias e de muitas outras orquídeas dentro de estufas como aquários, com iluminação completamente artificial e umidade relativa na qual ele controla através de um aplicativo.
Bom, mas isso não é bem para todo mundo e pode custar muito dinheiro e acredito que essa não seja a grande intenção da maioria. Então, visando essas condições climáticas do ano, você deve avaliar então que talvez colocar plástico mesmo, né, para você que mora numa região que sofre com geadas anuais e tal, fechar os espaços, as laterais do seu orquidário, para evitar essas geadas, principalmente as laterais. Eu aconselho que nessa situação fechasse-se inteiro, né? Para que a gente deixasse realmente essa possibilidade de geadas não atacar as suas orquídeas, que cria queimaduras. Não ignore essa nona e especial dica que eu dei para vocês. Façam avaliações das condições climáticas, que vocês vão cultivar essas orquídeas depois de todas essas etapas. Ela também faz parte da grande estratégia de cultivo, que todo mundo deveria de conhecer. Eu vou encerrar nessa 10ª grande estratégia de cultivo, é dizer a vocês que todo orquidário que você vai montar, em espaços abertos principalmente, claro, né? Você vai ter que optar por bancadas, ou você vai optar por bancadas e também plantas dependuradas, ou você vai optar por apenas plantas dependuradas. E tudo isso vai englobar também uma estratégia para que você possa executar isso de forma que agrade principalmente as tuas orquídeas, não somente os teus olhos. O que eu quero dizer com isso é que nós estamos hoje cada vez mais brigando por espaços dentro do nosso cultivo. Cada pessoa dentro ali do seu cultivo tem pequenos espaços, pessoas que têm, como eu, né, um fundo de casa para cultivar e tem que encontrar formas de encontrar espaço para colocar mais orquídeas. E se o seu desejo é esse, fazer crescer a sua coleção, aproveitar os seus espaços, eu aconselho mesmo que você siga os conselhos que eu vou lhe dar agora por experiência de mais de 12 anos cultivando orquídeas, que seria justamente nós fazemos esse orquidário dependurado, como eu estou mostrando no vidinho para você aí, né, onde você está vendo várias dessas orquídeas que estão sobre a condição de estar penduradas lá no teto. Mas essa condição, ela também vai colocar para você uma outra condição, a condição do investimento. Você terá que fazer um investimento numa estrutura que suporte peso, porque ao ter, por exemplo, 500 plantas acima da sua cabeça, significa que você pode ter até mesmo 2 toneladas de peso acima da sua cabeça depois dessas plantas receberem água de chuva ou da sua rega. E para isso se tornar seguro, o investimento também deve ser grande. Você deve fazer um investimento para não colocar a vida das suas orquídeas em risco e até a sua própria vida ao estar ali lidando com ela todos os dias. Bom, a grande vantagem desse investimento é que, óbvio, você vai colocar plantas em cima e vai abrir espaço embaixo, possibilitando você ter mais orquídeas, como é o meu caso aqui, onde eu tenho bancadas e plantas acima. Então eu consigo fazer com que o meu espaço cresça para conseguir ter mais orquídeas na minha coleção. Mas se o seu caso não é bem esse, você não deseja trabalhar com orquídeas que estejam mais sobre a condição da cima da sua cabeça, até porque o melhor cultivo mesmo é que todas elas estejam na sua visão, né? Nós sempre recomendamos que as orquídeas estejam sempre sobre os teus olhos. E aqui nós temos um grande inconveniente. Apesar dos prós, é que eu consiga colocar mais orquídeas, né? O contra é que eu não consigo vê-las. Então, para vê-las, eu preciso subir em escada, eu preciso pegar uma a uma para ver se está tudo bem com elas nessa supervisão de vaso que a gente tem que fazer, que está aqui dentro dessas estratégias que eu disse a vocês. Revisão diária dentro do nosso orquidário. Depois de avaliar isso, então, você pode optar por escolher colocar suas plantas em bancadas. E essa estrutura da parte de cima, então, não será mais necessária. Apenas uma estrutura que pode ser bem simples para que você estique a tela de sombreamento que vai ser necessária você utilizar caso você queira replicar e simular a situação de vida dessas orquídeas sobre as condições de iluminação que elas vão gostar, né? Então nós não deixamos as nossas orquídeas a sol direto, escolhemos telas de sombreamento que venham simular a natureza, né, o balanço das árvores. E para colocar essa tela na parte de cima, você não precisa ter uma estrutura que segure peso, porque é só uma tela. Aí o investimento seu muda, você começa a investir em bancadas, que elas podem ser de madeira ou de ferro. A estrutura que você vai colocar também as suas orquídeas também pode ser feita de madeira ou de ferro. A minha recomendação é que você faça quando for fazer essa estrutura, que você utilize ferro. Ela tem uma durabilidade maior, vai te trazer muito mais segurança e os reparos serão mais fáceis de ser realizados, assim também como mais baratos.
Olha, eu também queria muito que você desse a sua opinião aqui no comentário, né, dessas estratégias, o que você achou, se te ajudou e como que você faz, o que você sentiu falta, talvez eu consiga fazer mais um vídeo falando sobre alguma coisa que talvez eu tenha esquecido nesse vídeo aqui. Então não esquece de deixar o seu comentário aqui para a gente poder ler e ver aquilo que talvez tenha faltado para a gente colocar em vídeos posteriores. Bom, essas são as 10 estratégias de cultivo de orquídeas que todo mundo deveria de conhecer. Eu espero que você tenha visto, porque daí você está conhecendo e você já faz parte do mundo. E aí você já vai compartilhando e deixando esses vídeos rodarem para mais pessoas terem esse conhecimento. Obrigado por você que acompanha até aqui. Temos um encontro marcado no próximo vídeo. Eu espero por cada um de vocês um super beijo. Até lá. Tchau!